Aleluia. Senta de pé. Vamos abrir essa revista. Uma lição número 5. Vamos fazer a leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao verso de número 23. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao verso 23. Eu leio primeiro, ele lê segundo, e assim até o final. Amém? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Quanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se esclareceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram agora o Deus incorruptível e imagem do homem corruptível, e de aves e de pássaros e de terra. A professora do evangelista Watts estará ministrando a lição de hoje. Aleluia. Oremos. Querido Deus, querido Pai, queremos apresentar o Teu servo que estará agora ministrando esta lição e que possamos ser edificados com esta palavra, Pai. Por isso, usa o Teu servo para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos, como sempre, pessoal da nossa lição, de novo, 3 e... Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente se vê pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis. O que é inexcusáveis? Sem desculpa. E é legal que fala aqui, né? Todas as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, todo o seu teor com a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que são criadas. Você sabe com certeza. Verdade prática 3 e... São expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cerrados por Satanás. Amém. Podeis tomar assento. Hoje nós vamos falar sobre basicamente 2 temas, que é o materialismo e o ateísmo. São 2 coisas que vem crescendo, né? Que vem crescendo desde antigamente já tinha, mas agora está se aumentando muito mais. Nessa introdução fala, né? Que por que eles colocou o ateísmo e o materialismo, que são moedas as 2 partes da mesma moeda, né? Então colocamos juntos. E aqui, agora está crescendo o neo-ateísmo. O ateísmo, vocês sabem o que são? Que ateísmo é aqueles que falam que não existe Deus. Então, mas existe uma diferença do ateísmo, que antigamente falava, e agora o neo-ateísmo. Qual que é a grande diferença que é do ateísmo e do neo-ateísmo? O neo-ateísmo é aquele novo, né? Tem os pentecostais, depois tem o neo-pentecostal. Vem do Bíblia, né? Novo. É do New que vem, né? Sei se aparece, né? Neo. E o que é o neo-ateísmo? O que os ateus agora está surgindo? Eles não... Vocês já ouviram falar? Eles não se contentam somente, eu acho que não existe Deus, eu creio que não existe Deus, mas eles começaram agora a propagar a sua ideia. Eles adentraram agora como um tal de evangelismo ateu, vamos dizer assim, né? É um ateu que é mais fortificado, ele vai evangelizar você para que você também acredite no que? Acredita. Isso que antigamente não se via. Aqui na lição fala, como cristão, precisamos estar prontos para dar a razão da explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui materialista e ateísta. Por que a gente tem que estudar isso? Parece que a lição hoje é muito óbvia. Existe Deus. Deus existe e acabou. Eu acredito que Ele existe
Pronto, então eu não tenho esse problema. Mas aqui vai pegar o ponto. Tem que crescer. Por que você acredita no que você acredita? O que você acredita por quê? Qual que é a razão de você acreditar no que você acredita? Isso é o que vai aparecer durante lá no Brasil, que a gente escuta mais estudar, né? Que nas faculdades, o que é normal é você não acreditar em Deus. Isso é como se fosse algo natural. Se você não tiver uma sua fé baseada firmemente, não saber responder da maneira correta, você cai na deles. Você é facilmente evangelizado. Eu acredito porque eu acredito. Eu acredito por causa que meu pastor falou que é para acreditar, então eu estou acreditando. Mas se o seu argumento for somente isso, então você não sabe de nada, você é deixado para aquele estudante de menor categoria que não pensa muito no que você realmente acredita. Quando nós estamos aqui, nós viemos para cá do Senhor, nós temos que ter consciência qual que é a razão da nossa fé. Nos estudos foi falado aquele regra de fé, esqueci agora o nome do livro. Não, aquele lá do livro que fala o que nós acreditamos, em que cremos. Regra de fé. A Assembleia de Deus é a regra de fé. O que nós acreditamos? Nós devemos saber, se nós viemos a casa do Senhor, se nós desejamos do crente, nós temos que saber o que nós acreditamos, o que sim e o que não. Não somente vir, estou indo no lugar onde que adora a Deus, estou indo no lugar onde se fala a palavra de Deus, estou indo no lugar onde eu posso ouvir hinos que adoram a Deus. Não somente isso, mas eu tenho que estar pronto e para responder às pessoas que pedirem a razão da nossa fé. 1 Pedro 3,15. É o que diz já 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Que diz lá? Santificai o Senhor Deus em nossos corações e estar sempre preparados para responder com mansidão e temor em qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Yes. Prepara, estáis preparados para responder com mansidão. É para você responder de uma maneira. Não é que você vai ser chato. Eu acredito que é, então. Você vai saber responder, saber explicar, saber refutar. Refutar, que fala a palavra? Você saber explicar o porquê você está acreditando nisso. Por que você crê em Deus? Qual que é a razão da nossa fé? Aí vai, como você responderia? Daí você fala, mas deixa eu ver, como que eu vou responder? Eu acredito porque eu tenho fé. Eu acredito, por que eu acredito? Porque um dia Deus tocou no meu coração. Eu acredito, porque um dia eu ouvi a palavra de Deus. Por que você acredita neste Deus? Logicamente você vai falar a parte sobre a sua emoção, sobre o que você sentiu Deus tocar no meu coração. Eu senti Deus falar comigo, me convenceu que isso era verdade. Isso é a fé, não, que ela te convence do pecado e do juízo. Mas não somente isso, você precisa estar pronto para ter argumentos para estar respondendo as pessoas que vierem perguntar. E é isso que nós vamos falar. E os dois pontos que vamos falar é o materialismo e o ateísmo. O que é o materialismo? Materialismo, o que eles acreditam? Eles acreditam no quê? De acordo com o nome, eles acreditam na matéria. O que é matéria? As coisas que eu posso pegar. Eu acredito nessa caixa, nesse daqui, no meu sapato, no copo. Eu acredito no que eu posso ver. Eu acredito no que eu posso tocar. Isso aqui é o materialismo. E o ateísmo é, eu já falei aquela hora, o que não acredita em Deus. Eu falei do neoateísmo, né? O neoateísmo, ele é bem evangelizador, ele vai chegar em você. Isso vem, a gente chega para falar bem nas faculdades, assim. Por causa que lá vai ter professores que vão estar ensinando, mas a maioria aqui é a área que pega a área da linguística, a área da psicologia. Muitos deles têm os professores que têm esse pensamento e dentro da matéria que eles ensinam, tem isso. Não sei se o Joshua chegou a perguntar. A origem da língua. Gengo no Bogen. Doia te kotoba ga umareta ka? Não sei se ele pegou, acho que pegou. Bom, quando a gente estuda línguas, vocês teve um professor lá que ele ensinava a origem de como que o ser humano aprendeu a falar. Por causa que a gente vai pegar as línguas, né? A gente vai pegar de que língua veio e como que foi a primeira língua. Isso aqui é o que a gente vai estudar. E daí eles ensinam, tem
que o macaquinho começou a falar e foi aprendendo, então esse daí é a área do Não, tem uns nomes assim, da hora, tá? Que fala, eles começaram a cantar, e tem vários pensamentos que eles têm de como que a língua surgiu. Lógico que tudo isso são teorias, mas se você não tem a língua preparada, você começa a pensar, qual será que foi o começo dessa língua? Como que o primeiro homem aprendeu a falar? Vocês sabem como que o primeiro homem aprendeu a falar? Como que o primeiro homem aprendeu a falar? Foi quem que ensinou foi Deus, que nós já sabemos que o que já temos estudado comprovado, que o ser humano, se passar de uma certa idade e crescer, ele não consegue aprender mais a língua. Que ele tem uma idade específica para ele se aprender a falar. Que eu já falei aqui, as pessoas que são tiradas, né, criadas pelo lobo, pelo macaco e tal, eles voltam à civilização, eles não aprendem a falar normalmente como uma pessoa normal, por causa que tem a época certa. Então, para que o primeiro homem começasse a falar, ele precisava de alguém que ensinasse a ele a falar. E isso que foi necessário. E isso, se você souber, você tem esse conhecimento, você tem esse raciocínio, você consegue responder. E é uma resposta que, tipo, não é fé, é uma coisa que é lógica. Ou seja, a ciência não fala que a gente consegue aprender a falar do nada, que precisa de alguém ensinar que tem uma certa idade. É fato. Então, lá no começo, não tem como do nada surgir uma pessoa que vai ensinar. Se você tem essa ideia de consciência, você consegue responder e a pessoa fala, verdade. Você consegue evangelizar a pessoa, você consegue contrastar o que você acredita com uma base sólida. Responder com uma razão da sua fé. Por isso que eu acredito que existe um Deus que ensinou eu a falar. Eu não sei agora como que foi assim a outra área. Que vai te pegar. Bom, e o materialismo, o neo-ateísmo, né? Eles estão começando agora a ensinar você a ter uma vida espiritual sem Deus. Tão legal isso, não é que é tão legal? Tipo, eles acreditam que, tipo, já é fato comprovado que a oração traz benefício para a alma. Tanto que eles estão pregando agora você fazer meditações, se você fazer uma autoanálise, você passar um tempo pensando assim mesmo. Isso é o que nós já fazíamos, entregando a nossa vida ao Senhor, entregando as nossas ofertas em oração. Isso eles já sabem, isso daqui está fazendo efeito para os crentes. O que será? Então vamos fazer uma coisa que é parecida com isso, para que trazer eles vão ter uma espiritualidade sem precisar colocar Deus no meio. E é o que eles vão pregar. E é o que, se você não tiver atento, você fala, nossa, é verdade. É bom, eu vou começar a meditar também. Você já falou uma vez aqui sobre meditação, né? Mas a meditação é você ficar vazio, você tirar as coisas e tal. Mas qual que é a nossa meditação? A palavra de Deus. A nossa meditação é ao contrário. O mundo ele fala você, fica vazio, esquece tudo que você está, esquece todos os problemas, deixa sua mente vazia para você ficar zen. E a nossa não, você se enche de Deus, se enche da palavra de Deus para você ficar cheio dele. E isso que é o que nós devemos meditar. Na escola é pregado o Estado laico. O que é o Estado laico? Aquele Estado que não pode pregar nada de alguma religião. Eu não posso falar na escola sobre o hinduísmo, não posso falar sobre o islamismo, não posso falar sobre o cristianismo. Mas muitas vezes eles falam que eles começam a pregar o não cristianismo, quer dizer, o ateísmo, que não existe Deus. É uma coisa que às vezes é pregada lá, tipo, e está normal. Então, o que acontece? Que as crianças começam desde a primeira, vai desde o começo, né? Eles, no primário, ginasial, o colegial, eles tudo crescem como isso sendo verdade. E eles não pregam o ateísmo como se fosse uma teoria. Eles pregam como se fosse um fato. Uma criança que cresce na escola pensa, é uma coisa que não existe Deus, ela vai crescer, então ela vai crescer nessa sociedade, com essa realidade, e vai acreditar que isso é verdade. E se nós não estivermos prontos para educar, ensinar ela o caminho, a razão de nós acreditarmos, facilmente serão enganados, por causa que não tem base sólida. Nós estamos aqui hoje, vai ser uma aula bem assim, como é que vai ser uma aula bem assim? Vai ser uma aula para você começar a raciocinar, a vocês aprender a como conversar com as pessoas que vierem lhe perguntar. Quem já assistiu aquele filme Deus não está morto? É da hora aquele filme, né? Isso é uma realidade que acontece lá nos Estados Unidos, que eles começam a falar que Deus morreu, e isso é o que tem até tribunais, como que fala tribunais? Julgamentos falam, Deus está vivo, Deus está morreu. É legal que Deus Estados Unidos faz até isso, julgamentos. E tem um outro lá que eu creio na cruz. Você fala que o bombeiro olhou para o senhor que estava
esposa fala, como você está orando pelo meu esposo está morrendo, e denunciou ele, ficou naquela, Deus existe, isso não existe. E são tudo fatos, é filme e tudo, mas são fatos reais que têm acontecido. E se nós não estivermos preparados, sejamos em rascada. Bom, fala sobre a ciência, né? Você sabe interessante, né? Como que começou a ciência? Quando começou a ciência? Quando começou a ser estudadas as coisas? Big Bang. Não, aí eu não estou falando de grupo. Aí você tem o Big Bang. Como que começou? As pessoas começaram a pesquisar. Todos eles falam, Deus criou todas as coisas. Como foi que então que ele criou? Como que foi o projeto dele? Como que é a maneira? E foi o carinha lá, começou a estudar, a sementinha. Tudo começou dentro da escola teológica. Eram todos cristãos que acreditavam em Deus, que começaram a estudar como que Deus fez as coisas. Eles sabiam que Deus foi criado, mas como foi feito, eles começaram, vamos tentar descobrir, e foi descobrindo cada vez mais que a ciência se aprofunda, como foi feito, como que é a dádiva de uma semente nascer da terra, como que é que o ser humano se prolifera. Quanto mais eles estudam, mais eles falam, nossa, que legal, é uma coisa tão complexa, tão bem elaborada, que altamente evidencia a existência de um ser maior que criou todas as coisas. Ok? Eu falei demais, né? Compreendendo o materialismo e o ateísmo. Já falamos que o materialismo acredita nas coisas matérias. E eles falam que a religião se torna desnecessária. O materialismo diz que os milagres são não apenas sinais, mas impossíveis de existir. Não tem como existir milagres. E rejeita a mera substituição por da imaginação humana. Tudo que nós vemos que podemos dizer que foi algo sobrenatural, isso aqui é uma imaginação do homem, porque logicamente é isso que eles acreditam. E o ateísmo, não existe Deus. Tá. E eu falei sobre o materialismo, eu falei sobre o ateísmo. E agora só uma rápida reposição. Como você é antes de conhecer a Deus? Quando você aceitar a fé, se você nasceu no berço evangélico, às vezes é difícil responder essa. Mas se você teve um período que você passou antes de aceitar a Cristo, em que você acreditava? E toda essa aula, na verdade, tem a doutrina de Deus. Na doutrina de Deus, tem algumas doutrinas que vão antes a doutrina de Deus. A gente estuda sobre nosologia e tudo mais, mas tem 5 inimigos da crença que Deus existe. Já estudou esse? Quem já deveria estudar, que é legal, né? Tem o ateísmo, aqueles que acreditam que Deus não existe. Tem agnosticismo. Vocês lembram do agnosticismo? Agnosticismo é o que fala? Agnosticismo, eu sou o agnóstico. O ateísmo fala, não, Deus não existe. O agnosticismo, talvez exista, talvez não, eu não sei. Talvez tenha, talvez não sei, eles não afirmam. E fica lá. E tem o deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é o que fala, eu acredito que alguma coisa criou essa coisa. Deus, alguma coisa, um ser superior deve ter criado. Mas eu não acredito que esse ser superior venha se relacionar com o ser humano. Pode ter criado, não, mas ele está distante, aquele Deus distante. Muitas vezes é o que a maioria crê, quando não conhece ainda. Existe um Deus que aquele Deus que está lá no céu, está longe. Ele deve ter criado e tal. Mas eu vivo a minha vida aqui e ele vive a dele. É um Deus que não se relaciona com o ser humano. Tem o materialismo que nós falamos, acredita na matéria, e tem o panteísmo. Panteísmo tudo é Deus. Eu tenho o Deus. Esse relógio é um Deus, essa gota de água pode ser um Deus, tudo pode ser um Deus. Em que vocês acreditavam antes de conhecer a fé? Muitas vezes, eu acreditava que existia um Deus, mas eu não tinha o entendimento que ele poderia se relacionar comigo. Eu acreditava que tudo hoje era Deus. O japonês tem Deus para todos. Tanto que, nossa, ser um Deus virou um elogio. A palavra Deus é tão... eles minimizam que, nossa, você é um Deus e consegue fazer isso? Tudo para eles é um Deus. Que chega a ser o panteísmo, né? O deísmo é um Deus distante, o materialismo não acredita nas coisas plausíveis,
Tem os agnosticismo, é o que muitas vezes aparece dentro da igreja. A pessoa cresce dentro da igreja, está ouvindo, mas fala, será que tem? Fica com aquela dúvida ainda. Não consegue ter aquela certeza no respeito. Fala, talvez tenha, talvez não tenha, não tenha experiência. E tem o ateísmo, que é aquele que não acredita. No ateísmo tem dois. Aquele que é ateísmo prático e o ateísmo teórico. O que é o ateísmo prático? Eu não creio. Não creio que Deus existe, ponto. É aquela pessoa que vai, Deus não existe, quem é o meu Deus é a minha grana, quem é o meu Deus é o meu serviço.